Quando a minha filha me disse que não via a hora de eu finalmente partir para poder renovar a minha casa, fingi que não a ouvi. Dias depois, estava a planear o meu próprio funeral. Foi então que percebi que as mães não criam apenas filhos, criamos futuros estranhos que um dia podem desejar a nossa morte. Se está a ver isto, subscreva e diga-me nos comentários se alguma vez descobriu a verdadeira face de alguém quando pensavam que não estava a olhar. Acredite em mim, o que aconteceu a seguir fará o drama da sua família parecer uma reunião de condomínio. O meu nome é Eleanor Winthrop. Durante 42 anos, vivi na mesma casa na Avenida dos Plátanos, uma vivenda senhorial antiga, com mais histórias nas suas paredes do que a maioria das bibliotecas. Criei aqui a minha filha Madeline como mãe solteira, depois de o pai dela decidir que a paternidade não era a aventura em que se tinha metido. Ele partiu quando ela tinha 3 anos, enviando cheques que diminuíam até pararem completamente. Nunca mais o vi. A luta foi só minha. Tive 2 empregos, de dia na conservatória dos registros e à noite a limpar na universidade. As minhas mãos gretavam com os produtos de limpeza. Os meus olhos cansavam-se de preencher formulários sob as luzes fluorescentes. Mas todas as noites, arrastava-me para casa para ler uma história a Madeline, para pentear o seu cabelo dourado, para lhe beijar a testa e sussurrar: tudo o que faço, faço por ti. Essa não era apenas uma promessa vazia de mãe. Era o contrato da minha vida, assinado em suor e exaustão. À medida que Madeline crescia, também cresciam os meus sacrifícios. Quando ela precisou de aparelho, penhorei o colar de pérolas da minha mãe. Quando ela quis aulas de dança, aceitei turnos de fim de semana no supermercado. Quando foi aceite na Universidade Westlake, uma das melhores universidades do país, hipotequei a casa que os meus próprios pais tinham deixado paga. Esta casa será tua um dia, disse-lhe no seu 18º aniversário. Cada tábua do chão, cada maçaneta, é o teu futuro. A tua segurança. Ela sorriu na altura, um sorriso de adolescente que desdenha. Mãe, é só uma casa. E é tão antiquada. Apenas uma casa. Ah, se ela soubesse. Cada prestação era uma gota de sangue do meu coração. Cada reparação eram minutos roubados à minha vida. Mas as mães perdoam. Esquecemos. Dizemos a nós próprias que os filhos não podem compreender o sacrifício até fazerem os seus próprios. Via terminar a universidade com distinção. Brilhei quando ela conseguiu o primeiro emprego na Harrington Financial. Celebrei quando ela casou com Philip, um homem com uma ambição tão afiada que cortava o ar. Mas algo mudou depois do casamento. As suas visitas tornaram-se mais raras. As suas chamadas mais curtas. O calor na sua voz arrefecia como café esquecido na chávena. Estou ocupada, mãe, tornou-se a sua frase favorita. O trabalho é uma loucura. Eu e o Philip estamos a renovar o nosso apartamento. Estamos a tentar engravidar. Os anos passaram. Não vieram netos. A ambição de Philip não estava a trazer o sucesso que esperavam. Mudarão-se para um apartamento mais pequeno. Depois para outro ainda mais pequeno. Entretanto, o meu corpo começou a sua rebelião. Primeiro veio a artrite, transformando os meus dedos em ramos retorcidos. Depois as palpitações cardíacas que me levaram à urgência 3 vezes no ano passado. Os médicos deram-me medicamentos com nomes que não conseguia pronunciar e alertaram-me para o estresse. Devia ter alguém a morar consigo, disse o Dr. Matthews. À sua idade, viver sozinha não é o ideal. Liguei para Madeline nessa noite. O médico acha que não devia estar sozinha, disse eu, a minha voz cuidadosa para não parecer carente. Estava a pensar se talvez tu e o Philip. Mudar-me para a tua casa? A sua risada cortou a linha telefônica. Mãe, mal suportamos o nosso apartamento de 50 e poucos metros quadrados. Matar-nos-íamos nesse seu mausoléu. A casa tem 4 quartos, lembrei-lhe. Teriam o vosso espaço. E seria apenas temporário, até eu estar mais forte. O silêncio esticou-se como pastilha elástica. Olha, disse ela finalmente, por que não vendes esse lugar? Arranja algo moderno, algo mais fácil de gerir. Usa o dinheiro para contratar ajuda. Vender a casa? A mera ideia apertou-me o peito. Mas é a tua herança. O teu futuro. Mais um silêncio. Depois, palavras que me congelaram o sangue. Para ser sincera, mãe, mal posso esperar para renovar esse velho casarão quando for finalmente meu. Eu e o Philip já temos os planos desenhados.
Os empreiteiros dizem que poderíamos triplicar o valor com as remodelações certas. Os meus dedos ficaram dormentes à volta do telefone. Tu discutiste isto com empreiteiros? Apenas conversas preliminares, disse ela, o seu tom subitamente cauteloso. Para o futuro. Um futuro muito distante, acrescentou rapidamente. Mas ouvi o que ela não disse. Um futuro depois de eu partir. Um futuro que eles estavam a planear ativamente. À espera. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me na minha cozinha, a mesma cozinha onde ensinei Madeline a fazer bolachas, onde lhe liguei os joelhos esfolados, onde a consolei na sua primeira desilusão amorosa. Agora ela estava à espera que eu morresse para poder deitar tudo abaixo. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga mais antiga, Vivian. Ela disse o quê? A voz de Vivian estalou de indignação ao telefone. Ela fez planos para renovar depois de eu partir. A minha voz soava oca, mesmo para mim. Eles falaram com empreiteiros. Aquela miúda ingrata. Vivian conteve-se. Eli, vi-te trabalhar que nem uma escrava por aquela rapariga a vida toda. Ela sequer entende o que sacrificaste. Aparentemente não. Suspirei, observando um cardeal pousar no meu alimentador de pássaros lá fora, na janela. Mas como poderia? Nunca lhe contei sobre o segundo emprego, ou sobre a venda das joias da minha mãe, ou sobre as noites em que passei fome. Talvez seja a hora de o fazeres. Vivian sempre foi a mais corajosa, mesmo no liceu. Talvez seja a hora de ela saber exatamente o que aquela casa te custou. Balancei a cabeça, embora ela não pudesse ver. Ela veria isso apenas como manipulação, culpabilização. Então o que vais fazer? O que, de facto? A pergunta assombrou-me durante dias. Olhei para as fotos de infância da Madeline com novos olhos. Teria eu perdido os sinais? Teria sempre havido esta frieza por baixo dos seus sorrisos? Uma semana depois, Madeline e Philip vieram para o seu jantar mensal. Preparei os seus pratos favoritos, assado de panela com batatas e alecrim, cenouras caramelizadas e tarte de maçã. A mesma refeição que lhe fizera em todos os aniversários desde que completou 10 anos. Chegaram tarde. O aperto de mão de Philip era mole, os seus olhos já percorriam a sala de jantar como se estivesse a avaliar o seu valor. O mercado está absolutamente louco agora, disse ele entre garfadas. Casas nesta zona estão a valer milhões. Consegue acreditar? Madeline deu-lhe um pequeno toque, mas os seus olhos tinham o mesmo olhar calculista. A mãe não se importa com o imobiliário, Phil. Na verdade, disse eu, pousando o garfo, tenho pensado na casa ultimamente. A atenção deles virou-se para mim como cães de caça a farejar uma presa. A voz de Madeline subiu uma oitava. A pensar o quê? No futuro. Tomei um gole de água. No que acontecerá a ela quando eu partir? Philip inclinou-se para frente, nem sequer tentando esconder o seu interesse. É inteligente planear com antecedência. Sabemos que é difícil pensar nisso, mas... É tudo o que tenho para vos deixar, interrompi. Todo o trabalho da minha vida está nestas paredes. Madeline estendeu a mão para minha, os seus dedos frios contra os meus. Mãe, não fales assim. Vais estar por cá durante anos. Mas os seus olhos diziam algo diferente. Os seus olhos diziam, quantos anos? Espero que sim, disse eu. Mas a minha idade, com a minha saúde. Deixei a frase no ar, observando as suas reações. Philip Higaria. Já pensaste em organizar os teus assuntos? Só por segurança. Phil. Madeline sibilou, mas não havia verdadeira repreensão nisso. O quê? Ele defendeu-se. É prático. Os meus pais fizeram-no quando fizeram 60. Assenti lentamente. Na verdade, tenho uma consulta com meu advogado na próxima semana, para atualizar o meu testamento. A mudança na atmosfera foi imediata, sutil, mas inconfundível, como tubarões a sentir o cheiro a sangue na água. Isso é muito responsável, disse Madeline, a sua voz agora adocicada. Precisas que te leve? Quando foi a última vez que ela se ofereceu para me levar a algum lado? Há 5 anos. 6? Isso seria adorável, disse eu, e observei um sorriso espalhar-se no seu rosto como uma mancha de óleo. Depois de eles partirem, sentei-me sozinha na minha sala, as mãos a tremer.
A verdade não podia mais ser ignorada. A minha filha estava à espera que eu morresse. O meu genro estava a calcular a margem de lucro da minha morte. A casa que eu tinha protegido para ela não passava de uma transação prestes a acontecer. Algo se partiu dentro de mim naquela noite. Não o meu coração, esse já se estava a partir lentamente há anos. Não, o que se partiu foi a minha ilusão. A fantasia de que sacrifício equivale a amor retribuído. O mito de que os filhos valorizam o que os pais sangram para proporcionar. Liguei para Vivian novamente, perto da meia-noite. Eu quero saber, sussurrei ao telefone, as lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Eu quero saber exatamente o que ela fará quando eu partir. O que estás a dizer, Eli? Estou a dizer. Respirei fundo. Eu quero desaparecer. Só por um tempo. Quero ver o que acontece quando a minha filha pensar que estou morta. O silêncio estalou entre nós. Depois Vivian falou, a sua voz invulgarmente sombria. Eli, isso é extremo. Também a planear renovações na casa da tua mãe viva, retorqui. Depois, mais suavemente, preciso de saber, Vivi. Preciso de ver a verdadeira face dela. Vivian suspirou. E como é que vais conseguir isso? Não podes simplesmente fingir que morres. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, um plano estava a formar-se na minha mente. Um plano terrível, mas necessário. Na verdade, disse eu, acho que consigo. Na manhã seguinte, mantive a minha consulta com Julian Roberts, o meu advogado há 20 anos. Ele tinha lidado com o abandono do meu marido, os bens dos meus pais e todos os assuntos legais desde então. Se alguém me pudesse ajudar, seria Julian. O seu escritório cheirava a couro e papel, cheiros reconfortantes num mundo cada vez mais digital. O próprio Julian parecia mais velho do que eu me lembrava, o cabelo agora completamente grisalho, as rugas à volta dos olhos mais profundas. Eleanor, cumprimento-me calorosamente. Já faz demasiado tempo. Sentei-me em frente à sua enorme secretária de carvalho, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Julian, preciso da tua ajuda com algo invulgar. As suas sobrancelhas espessas ergueram-se. Depois de 40 anos de carreira, muito pouco me parece invulgar, mas por favor, continua. Contei-lhe tudo. A frieza da Madeline. Os planos de renovação. As minhas suspeitas sobre os verdadeiros sentimentos dela. E finalmente, o meu plano desesperado. Eu quero fingir a minha morte, disse eu, as palavras pairando no ar como fumo. Só por um mês. Quero ver o que ela faz quando pensa que eu parti. Julian tirou os óculos, apertando a ponte do nariz. Eleanor, compreendo a tua dor. Mas o que estás a sugerir é fraude. Não estou a reclamar dinheiro de seguro. Não estou a tentar fugir a dívidas. Só quero temporariamente afastar-me. E fazer com que as pessoas acreditem que faleceste. Há implicações legais. Certidões de óbito. Processos de inventário. Inclinei-me para a frente. Não precisamos ir tão longe. Apenas um desaparecimento. Uma presunção. Suficiente para Madeline acreditar que eu parti. Julian estudou-me, os seus olhos gentis, mas preocupados. Por que fazes isto a ti mesma, Eleanor? Se já suspeitas das intenções da tua filha, por que te sujeitas a vê-las confirmadas? A pergunta deixou-me em silêncio por um momento. Por que, de facto? Por que não mudar o meu testamento, deserdá-la, e pronto? Porque preciso de saber se estou errada, sussurrei finalmente. Preciso de saber se resta alguma coisa da filha que criei. E se não houver, preciso de o ver com os meus próprios olhos. Julian suspirou profundamente. Não te posso ajudar oficialmente com isto, Eleanor. Mas... Ele hesitou, depois continuou, extraoficialmente, como teu amigo, posso aconselhar-te sobre como temporariamente recuar sem criar problemas legais. Um alívio inundou-me. Obrigada, Julian. Não me agradeças ainda. A sua voz tornou-se grave. O que aprenderes pode ser pior do que não saber. Nas 2 semanas seguintes, Julian e eu planeamos o meu desaparecimento. O plano era simples, mas exigia uma execução cuidadosa. Eu faria uma viagem para visitar a minha prima nos Açores, uma prima que tinha morrido há anos, mas que a Madeline nunca conhecera. Ligar-lhe-ia do aeroporto, diria que cheguei em segurança, depois ficaria em silêncio.
O meu telemóvel seria encontrado numa área remota de caminhada, sugerindo um acidente. Não morta o suficiente para uma certidão de óbito, mas desaparecida o suficiente para a presunção. Entretanto, eu voltaria secretamente e ficaria com a Vivian, cuja casa de hóspedes ficava escondida atrás de sebes altas. De lá, eu poderia observar as ações da Madeline através do Julian, que a informaria do meu desaparecimento e zelaria pelos meus assuntos. 1 mês, disse a Julian com firmeza. Apenas 1 mês para ver a verdade. Depois serei encontrada, confusa, mas viva. Chegou o dia. Fiz uma mala pequena, selecionando cuidadosamente itens que não me importaria de perder. Chamei um táxi em vez de deixar o meu carro no aeroporto. Embarquei num voo para os Açores, depois imediatamente reservei um voo de regresso com um nome diferente, uma precaução que Julian sugerira, usando meu nome de solteira num documento de identificação temporário que ele ajudara a arranjar. Do aeroporto, liguei para Madeline. Olá, querida, só para te avisar que cheguei em segurança. Os Açores são lindos nesta altura do ano. Que bom, mãe. A sua voz soava distraída. Ouve, estou a ir para uma reunião. Posso ligar-te amanhã? Claro. Engoli em seco o nó na garganta. Amo-te, Madeline. Uma pausa. Também te amo, mãe. Aproveita a viagem. Essas seriam as últimas palavras que a minha filha ouviria de mim, pensava ela. Voltei num voo noturno, usando um cachecol no cabelo e óculos de sol, apesar da hora. Vivian apanhou-me na sua carrinha antiga, o rosto tenso de preocupação. Ainda acho que isto é loucura, disse ela enquanto conduzíamos na escuridão em direção à sua casa. Mas entendo por que o estás a fazer. Os 3 dias seguintes foram uma agonia. Fiquei escondida na casa de hóspedes da Vivian, sobressaltando-me a cada telefonema, a perguntar-me quando Julian executaria a próxima fase do nosso plano. No 4º dia, ele ligou para o telefone fixo da Vivian. Está feito, disse ele quando ela me entregou o receptor. Denunciei o teu telemóvel encontrado perto da Serra da Arrábida. A polícia registrou-te como pessoa desaparecida. Já informei a Madeline. O meu coração batia tão forte que pensei que pararia completamente. E como reagiu ela? Uma hesitação. Ela parecia preocupada. Fez as perguntas apropriadas. Ela está a voar para os Açores amanhã para falar com a equipa de busca e salvamento. Está. A esperança cintilou no meu peito. Talvez eu estivesse errada. Talvez ela se importasse. Eleanor, a voz de Julian suavizou-se. Não leias muito nisso. Ela está a fazer o que seria esperado. A esperança diminuiu, mas não se extinguiu completamente. 2 dias depois, Madeline regressou dos Açores. Julian ligou novamente. Ela reuniu-se com as autoridades, relatou ele. Suspenderam a busca ativa por falta de provas. Ela perguntou sobre os arranjos funerários. Funeral. A minha voz subiu. Mas eu estou apenas desaparecida. Eles não encontraram um corpo. Ela pressionou para uma declaração de morte presumida devido às tuas condições médicas e às circunstâncias. Aconselhei-a de que é prematuro, mas ela insiste. O frio espalhou-se pelas minhas veias. E a casa? Ela mencionou a casa. Mais uma pausa. Ela pediu a chave suplente. Para verificar as coisas, disse ela. Claro que sim. Naquela noite, não consegui dormir. Teria eu criado este monstro? Os meus sacrifícios teriam ensinado a Madeline que amar significa usar as pessoas até que fiquem vazias? Na manhã seguinte, Julian chegou à casa da Vivian pessoalmente, o rosto sombrio. Eleanor, houve um desenvolvimento. Ele sentou-se pesadamente no sofá floral da Vivian. A Madeline mudou-se para a tua casa. O quê? Quase deixei cair a chávena de chá. Mas só passou uma semana. Ela disse aos vizinhos que está a tomar conta das coisas durante este período difícil. A sua boca torceu-se. Ela também tem estado em contato com o avaliador imobiliário. Vivian praguejou em voz baixa. Aquela pequena abutre. Senti-me estranhamente calma. A confirmação dos meus piores medos devia ter me devastado, mas em vez disso, senti uma clareza fria espalhar-se por mim. Quero ver, disse eu. Julian e Vivian trocaram olhares alarmados. Absolutamente não, disse Julian. Se fores vista. Não serei vista.
Levantei-me, a minha decisão tomada. Mas preciso de testemunhar isto com os meus próprios olhos. Não através de relatórios. Não através de relatos em segunda mão. Vivian suspirou. Como propões fazer isso, Eli? Acampar nos arbustos em frente à tua própria casa? Não exatamente. Virei-me para Julian. Os Henriques, vizinhos, estão no Algarve para o inverno, certo? Julian assentiu lentamente. O filho deles verifica o local semanalmente, mas de resto está vazia. E eles deram-me uma chave há 3 anos, quando comecei a recolher o correio deles durante os invernos. Encontrei os seus olhos firmemente. Do quarto de cima deles, consigo ver diretamente a minha cozinha e sala de estar. Eleanor. Julian começou. Uma noite, disse eu com firmeza. Apenas uma noite de observação. Preciso de a ver naquela casa. Preciso de ver como ela se comporta quando pensa que herdou a minha vida. Não conseguiram dissuadir-me. Naquela noite, Vivian levou-me até o fim da minha rua depois de escurecer. Eu usava um casaco escuro e um chapéu puxado para baixo. Embora o disfarce mal fosse necessário, ninguém estaria à procura de uma mulher morta. A chave dos Henriques girou suavemente na fechadura. A casa deles cheirava a mofo, a desabitada. Movi-me cuidadosamente na escuridão até o quarto de cima que dava para minha propriedade. E lá estava ela, a minha casa de 42 anos, a brilhar com luzes. Todas as luzes acesas, como se anunciassem ocupação. Como se anunciassem vitória. Arrumei uma cadeira junto à janela e esperei. Às 9h30, um carro entrou na minha entrada, o BMW topo de gama de Philip. Minutos depois, vi-os pela janela da minha cozinha. Madeline e Philip, a abrir uma garrafa de vinho. O meu vinho. As garrafas caras que guardava para ocasiões especiais. Eles estavam a rir. Na minha cozinha, a beber o meu vinho, eles estavam a rir. Levantei um pequeno par de binóculos, equipamento de observação de aves emprestado da Vivian. Agora conseguia ver os seus rostos claramente. Madeleine parecia radiant. Mais feliz do que havia há anos. Ela usava um vestido novo, o cabelo recém-arranjado. Philip continuava a gesticular expansivamente, como se estivesse a medir o espaço. A medir a minha cozinha para demolição. Depois Madeline tirou papéis da sua mala. Mesmo à distância, reconheci documentos de imobiliário. Eles espalharam-nos pela minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde ajudei Madeline com os trabalhos de casa, onde ensinei a escrever bilhetes de agradecimento, onde a consolei nas rejeições da universidade. Philip apontou para algo nos papéis. Madeleine assentiu ansiosamente. Depois brindaram e beijaram-se. Uma celebração. Uma celebração da minha morte. Baixei os binóculos, as mãos a tremer. A dor era física agora, um esmagamento no meu peito que dificultava a respiração. Tinha imaginado este momento durante semanas. Pensei que estava preparada. Não estava. Mais movimento chamou a minha atenção. Madeline tinha saído da cozinha. Momentos depois, as luzes acenderam-se no meu quarto. O meu quarto. Levantei os binóculos novamente. Ela estava a abrir o meu armário, a tirar as minhas roupas. Roupas boas, vestidos que eu guardava para a missa, para ocasiões especiais. Ela encostava-os a si, depois atirava-os para a cama num monte descuidado. Uma a uma, as minhas posses tornavam-se lixo nas mãos da minha filha. A caixa de joias que a minha mãe me dera. Os álbuns de fotos que eu mantivera cuidadosamente. Até o meu anel de casamento, que eu tinha deixado propositadamente, tudo examinado brevemente, depois descartado. Observei até a meia-noite. Observei enquanto eles revistavam o meu escritório, os meus papéis pessoais. Observei enquanto Philip fazia chamadas, falando animadamente, gesticulando para as minhas paredes, os meus tetos. Observei enquanto Madeline experimentava os meus brincos de diamantes, aqueles que eu lhe tinha dito que seriam dela no dia do casamento, e se admirava no meu espelho. Quando finalmente saí da casa dos Henriques, senti a minhoca. Vazia. Escavada como o melau. Então, perguntou Vivian quando me apanhou na esquina. Ela está a esvaziar os meus armários, disse eu, a minha voz monótona. Experimenter as minhas joias. Eles já estão a planear renovações. Vivian praguejou novamente, desta vez com mais virulência. O que vais fazer? Ainda não sei. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, algo estava a endurecer dentro de mim.
Algo frio e desconhecido. Algo como justiça. As 2 semanas seguintes foram um borrão de relatórios de Julian. Madeline tinha contactado um empreiteiro. Madeline tinha começado a retirar móveis da minha casa, alguns doando, outros vendendo. Madeline tinha dito aos meus vizinhos que, após um período de luto e respeito, faria uma venda de bens. Um período de luto e respeito. 2 semanas, aparentemente. Ela preencheu a papelada para ser declarada administradora da tua herança, disse-me Julian à mesa da cozinha da Vivian. Normalmente isto levaria meses, mas ela está a pressionar para que seja acelerado com base na necessidade financeira. Necessidade financeira? Repeti. Ela ganha 6 dígitos na Harrington. Julian remexeu-se desconfortavelmente. De acordo com o processo dela, ela e Philip estão com dívidas significativas. Cartões de crédito, sobretudo. E o apartamento deles está com a corda na garganta. Então era isso. Não era apenas insensibilidade. Desespero. Precisavam da minha morte. Precisavam da minha casa para se salvarem das suas próprias más decisões. Quanto tempo tenho? Perguntei. Antes que o tribunal possa conceder o pedido dela? Algumas semanas, no máximo. Mas, Eleanor, combinamos 1 mês. Já passaram 3 semanas. Assenti lentamente. Mais 1 semana, então. Mais 1 semana para ver até onde ela irá. A resposta chegou mais cedo do que o esperado. Logo no dia seguinte, Julian ligou, a voz embargada pela raiva. Ela vai dar uma festa, disse ele. Hoje à noite. Na sua casa. Uma festa? Agarrei o telefone com mais força. Que tipo de festa? Uma festa de planeamento da herança. O desgosto dele era palpável. Ela convidou amigos para ajudar a decidir quais dos seus bens guardar, vender ou descartar. Ela enviou convites. Eleanor. Convites impressos com champanhe e canapés. O vazio dentro de mim tinha desaparecido, preenchido por algo derretido e perigoso. A que horas? Eleanor. A que horas, Julian? Ele suspirou. 7 horas. Mas não pode estar a pensar em... Preciso que faça uma coisa por mim, interrompi. Preciso que esteja lá, como meu advogado, a verificar o patrimônio. Preciso de uma testemunha. Testemunha de quê? Do que quer que aconteça a seguir. Passei a tarde a preparar-me. Arranjei o cabelo como sempre, apliquei a minha maquilhagem modesta habitual. Vesti o meu melhor vestido, azul marinho com botões de pérola, o vestido que usava na missa de Páscoa. Sem disfarce desta vez. Sem esconderijo. Vivian levou-me até a esquina da minha rua às 6h45. Carros já lotavam o passeio, veículos caros pertencentes aos amigos de Madeline e Philip. A música flutuava pelas minhas janelas abertas. Rissos. O tinir de copos. Tenha certeza disto? Perguntou Vivian, o rosto pálido de preocupação. Nunca tive tanta certeza de nada. Apertei a mão dela. Obrigada por tudo, Vivi. Agora vá para casa. Não precisa de fazer parte do que acontece a seguir. Ligue-me, insistiu ela. Assim que acabar. Assenti. Depois saí do carro dela e percorri o último quarteirão até a minha casa. A minha casa. Cada passo parecia uma recuperação. Do passeio, podia vê-los pelas janelas. Madeline a reinar na minha sala, gesticulando para o meu relógio de pé antigo, a minha cristaleira de família. Pessoas com bebidas nas mãos, a assentir, a rir. Uma mulher a passar os dedos pelo meu piano, o piano pelo qual trabalhei horas extras durante 1 ano para pagar, para que Madeline pudesse ter aulas. Avistei Julian, de pé e rígido junto à lareira, o rosto uma máscara de neutralidade profissional. Os nossos olhares encontrarão-se através da janela. Ele fez um aceno quase imperceptível. Era a hora. Subi o meu próprio caminho, os degraus da minha própria varanda. A porta estava destrancada, claro que estava. Por que trancar a porta da casa de uma mulher morta durante uma festa? Girei o puxador e entrei. No início, ninguém reparou. A música estava alta, a conversa mais alta ainda. Fiquei no meu próprio hall de entrada, um fantasma regressado, a ver estranhos a vasculhar os meus pertences. Então Julian pigarreou alto. As conversas vacilaram. As cabeças viraram-se.
Madeline estava do outro lado da sala, a segurar os castiçais de prata da minha mãe para uma mulher num vestido vermelho. Estes são do século XIX, do lado da minha avó. Philip acha que devíamos vendê-los, mas eu... As palavras morreram-lhe na boca quando me viu. Os castiçais escorregaram-lhe dos dedos, caindo ruidosamente no chão de madeira que eu tinha polido à mão durante décadas. A sala ficou em silêncio. Alguém ofegou. Um copo estilhaçou-se. O rosto de Madeline perdeu a cor, a boca abrir e fechar sem som. Parecia que ia desmaiar. Olá, Madeline, disse eu, a minha voz a propagar-se no silêncio repentino. Linda festa. Lamento o atraso. Philip deixou cair o seu copo de champanhe. Estilhaçou-se no meu mármore italiano, aquele que eu tinha levado 6 meses a pagar as prestações. Os rostos viraram-se para mim, horrorizados. Algumas pessoas que reconheci como amigos de faculdade de Madeline, outras completos estranhos convidados para esmiuçar a minha vida como abutres a espreitar uma carcaça. Mãe! A voz de Madeline saiu num guincho. A mão dela voou para a garganta, os dedos a tremer contra a clavícula. Mas a senhora estava. Morta, terminei por ela, dando mais um passo para minha sala. Que desilusão para si. O silêncio era magnífico. 20 pessoas paralisadas, como num quadro, a segurar os meus pertences, a beber o meu vinho, a comer canapés nas travessas de prata da minha avó. Julia moveu-se para o meu lado, o rosto sombrio, mas satisfeito. Talvez, disse ele em voz alta, os convidados queiram desculpar-se enquanto mãe e filha têm um momento a sós. Ninguém se moveu no início. Estavam demasiado chocados, demasiado ávidos pelo drama que se desenrolava à sua frente. Depois, uma mulher num vestido de coqueteio preto, alguém que nunca tinha visto antes, pousou meu jarro de cristal e pegou na sua mala. Devo ir-me embora, murmurou ela, os olhos desviados enquanto se esgueirava por mim. Como uma barragem a rebentar, os outros seguiram-na. Desculpas murmuradas, olhares embaraçados, o estalido apressado de saltos caros atravessando meu hall de entrada. Em poucos minutos, apenas 4 pessoas restavam. Eu, Julian, Madeline e Philip, que parecia que ia vomitar no meu tapete persa antigo. Isto é impossível, sussurrou Madeline, o rosto pálido. Disseram-nos, encontraram o seu telefone, as equipas de busca. Procuraram durante 3 dias, terminei, caminhando mais para dentro da sala. Peguei num dos castiçais da minha mãe de onde tinha caído. Graças a Deus não estava amolgado. Não com muito afinco, parece. Philip finalmente encontrou a voz. Onde esteve? Todos pensaram que estava morta. Pensaram. Virei-me para ele, a minha voz de gelo. Ou apenas esperaram que eu estivesse? Julian Pigaria. Esperarei lá fora, Eleanor. Chame se precisar de mim. Ele lançou a Madeline e Philip um olhar que podia gelar o inferno, depois saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. A sós com a minha filha e o meu genro, dei uma volta lenta pela minha sala. Copos vacios por toda a parte. Migalhas nos meus móveis. Etiquetas de preço reais, presas a várias peças. Tem estado ocupada, disse eu, arrancando uma etiqueta do meu candeeiro de leitura. 350 euros? Generoso. Paguei 12 euros por ele no mercado de velharias. Mãe. Madeline aproximou-se de mim, o choque a dar lugar a outra coisa, cálculo. Podia ver a sua mente a trabalhar, a reavaliar, a recalibrar. Pensamos que tinha desaparecido. Pensamos. Que finalmente vos tinha dado o que esperavam. Enquerii a directament. A minha morte. A minha casa. As minhas coisas. Isso não é justo. A voz dela elevou-se, indignada agora. Estávamos de luto. Peguei numa garrafa de champanhe aberta da minha mesa de centro, Dom Perignon, não o tipo que eu compraria, e examinei o rótulo. Sim, consigo ver como têm estado devastados. A planear renovações, a vender as minhas roupas, a dar preço aos meus móveis, a dar uma festa, todas as etapas clássicas do luto. Philip, sempre o pragmático, tentou uma abordagem diferente. Eleanor, houve claramente um mal-entendido. Estávamos apenas a organizar as coisas, a fazer os arranjos. É o que a senhora teria querido. Pousei a garrafa com mais força do que o necessário. Estranho, não me lembro de ter dito que queria que a minha filha se mudasse para minha casa uma semana após o meu desaparecimento.
Não me lembro de ter mencionado que desejava uma festa com champanhe onde estranhos pudessem decidir quais dos meus bens deitar fora. O rosto de Madeline endureceu. O choque tinha desaparecido agora, substituído pela máscara fria que eu vislumbrava cada vez mais nos últimos anos. O que foi isto, mãe? Algum tipo de teste? Fingiu estar morta para quê? Para nos apanhar a ser desrespeitosos? Não um teste. Afundei-me na minha poltrona favorita, subitamente exausta. Uma educação. Para mim. Isto é insano, murmurou Philip, passando as mãos pelo cabelo. Faz ideia do que nos fez passar? Os relatórios da polícia? As equipas de busca? Madeline voou para o Arizona. Por quanto tempo? 6 horas. Levantei uma sobrancelha. Tempo suficiente para dizer às autoridades para não desperdiçarem recursos a encontrar uma velha confusa que provavelmente se perdeu no deserto para morrer? Madeline encolheu-se. Acertei em cheio. Não tinha o direito, sibilou ela, acorvoltando-lhe as bochechas. Não tinha o direito de nos fazer passar por este pesadelo. Sabe o que as pessoas vão dizer? Como isto nos faz parecer? Claro. Não como eu me sentia, não o que eu tinha passado. Como os fazia parecer a eles. Saia da minha casa, disse calmamente. Philip piscou os olhos. O quê? Saia. Da minha Casa. Cada palavra precisa, afiada como uma lâmina. Arrume o que trouxe e vá embora. Agora. A boca de Madeline abriu-se. Não pode estar a falar a sério. É quase meia-noite. Então é melhor apressar-se. Não levantei a voz. Não precisava. O que for seu e não estiver fora em 30 minutos, vai para o lixo. Mãe, seja razoável. Precisamos de falar sobre isto. Não, não precisamos. Levantei-me, encontrando força na minha fúria. Disse tudo o que eu precisava de ouvir através das suas ações. A planear renovações enquanto eu ainda respirava. A mudar-se antes que o meu corpo fosse sequer encontrado. A vender as minhas memórias enquanto bebia champanhe. Philip, sempre mais rápido do que a minha filha a ler o ambiente, agarrou-lhe o braço. Vamos, Maddie. Voltamos amanhã, quando todos estivermos mais calmos. Não, não voltam, disse eu. Nunca mais entrarão nesta casa sem o meu convite explícito. E acreditem, esse convite não virá tão cedo. Madeline afastou o braço de Philip, o rosto contorcendo-se. Isto é ridículo. Somos a sua família. ¿Somos? Perguntei suavemente. Porque a família não reza pela morte um do outro. A família não celebra uma herança antes que o corpo esteja frio. A família lembra-se que tudo nesta casa, cada candeeiro, cada prato, cada tábua do chão, representa anos da minha vida sacrificados por si. Algo mudou nos olhos dela então. Não remorso. Não compreensão. Apenas um cálculo frio e duro. Está bem, disse ela, a voz cortante. Vamos. Mas esta conversa não acabou. Sim, acabou. Caminhei até a porta e segurei-a aberta. Julian vai ajudá-los a reunir as suas coisas. Eles saíram numa confusão de murmúrios irritados e portas batidas. Julian supervisionou enquanto eles arrumavam malas de pernoita e o portátil de Philip. 27 minutos depois, o BMW deles rugiu pela minha entrada, levantando cascalho no seu rasto. Fiquei na minha sala vazia, rodeada pelos resíduos da sua festa de luto, copos vazios, etiquetas de preço espalhadas, pratos de comida meio comida. O relógio de pé que o meu pai me tinha dado ticava no canto, o mesmo ritmo constante que mantivera durante 50 anos. Julian pousou uma mão gentil no meu ombro. Está bem, Eleanor. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Naquela noite, dormi na minha própria cama pela primeira vez em quase um mês. Os lençóis cheiravam diferente. Madeline devia tê-los trocado para sua marca preferida. Até esse pequeno detalhe parecia uma invasão, uma reescrita presunçosa da minha existência. Levantei-me com o amanhecer, o corpo dorido, mas a mente clara. A casa parecia diferente agora, violada, mas também à espera de ser reclamada. Passei a manhã a limpar, a esfregar todos os vestígios da festa, todas as impressões digitais de estranhos nos meus pertences. Ao meio-dia, a campainha tocou. Julian, punctual. Trouxe a documentação, disse ele, pousando a pasta na minha mesa de jantar. Tenha certeza disto?
Assenti com firmeza. Absolutamente certa. Ele espalhou vários documentos, apontando para as linhas de assinatura com a sua caneta de tinta permanente. Isto revoga o seu testamento anterior e estabelece o novo arranjo. E isto, ele deslizou outro papel para frente. É o documento de procuração, que me dá controlo temporário caso a senhora fique incapacitada. Não a Madeline, confirmei, assinando onde indicado. Não a Madeline, concordou ele. E, finalmente, isto estabelece a fundação. A casa e 50% dos seus bens irão para ela após a sua morte. Madeline receberá um estipêndio mensal, mas nunca será dona da casa. Nunca podrá vendê-la ou renová-la. Assinei esse com particular satisfação. E os outros 50%? Julian Sorio Legitimate. Como discutido. 25% para o abrigo de mulheres, 25% para o fundo de bolsas de estudo da comunidade. Quando terminamos, ele reuniu os papéis cuidadosamente. Vou arquivá-los imediatamente. Madeline não saberá a menos que decida contar-lhe. Não vou, disse eu. Ainda não. Deixe-a perguntar-se. Deixe-a preocupar-se. Ele assentiu, a compreensão nos olhos. Ela ligou-me 3 vezes esta manhã. Exigiu saber se eu estava na sua encenação doentia, como ela disse. E o que lhe disse? Que, como seu advogado, todas as nossas comunicações são privilegiadas. A boca dele contraiu-se. Ela não gostou dessa resposta. Depois de Julian sair, preparei uma chávena de chá e sentei-me na minha varanda traseira, a observar pequenos pássaros a esvoaçar no meu comedouro. O ar primaveril parece limpo, renovador. Pela primeira vez em anos, senti-me aliviada, não exatamente por felicidade, mas por clareza. A verdade dolorosa era melhor que a mentira confortável. O meu telefone tocou às 2 horas. Madeline. Deixei ir para o correio de voz. Tocou novamente às 2h15. De novo às 2h30. Depois, começaram a chegar mensagens de texto. Asterisco mãe, precisamos de falar asterisco. Asterisco isto não é justo. Precisa de ouvir o nosso lado asterisco. Asterisco atenda o telefone. Isto é infantil asterisco. Desliguei o toque e voltei para a jardinagem. Às 4 horas, um carro parou na minha entrada, não o BMW de Philip, mas um sedã vermelho que não reconheci. Pela janela da minha cozinha, observei Madeline sair do lado do passageiro. Uma mulher que eu não conhecia saiu do lugar do condutor, alta, vestida profissionalmente, com os movimentos ágeis de alguém habituado a estar no comando. A minha campainha tocou. Esperei, observando pelo olho mágico enquanto Madeline se mexia impacientemente no meu capacho. A estranha estava ao lado dela, a segurar uma pasta de couro. Finalmente, abre a porta. Mãe, Madeline começou, a voz artificialmente alegre. Estou tão contente por estar em casa. Fiquei preocupada quando não atendeu o telefone. Estava a jardinar, disse eu secamente. O que quer, Madeline? O sorriso dela apertou-se. Queria apresentar-lhe alguém. Esta é a Rebecca Winters. Ela é uma amiga e também uma assistente social geriátrica. A mulher avançou, a mão estendida. Senhora Winthrop, muito prazer em conhecê-la. Madeline falou-me tanto de si. Não lhe apertei a mão. Falou? Que interessante, já que ela mal fala comigo a maior parte do tempo. O sorriso profissional de Rebecca não vacilou. ¿Podemos entrar? Acho que seria benéfico para nós termos uma conversa. Sobre o que, exatamente? Madeline interveio rapidamente. Sobre serviços de apoio, mãe. Sobre garantir que está bem a viver sozinha, especialmente depois do que aconteceu no Arizona. A audácia quase me tirou o fôlego. O que aconteceu no Arizona, disse eu lentamente, foi que decidi ver o que a minha filha faria se pensasse que eu estava morta. E o que ela fez foi dar uma festa na minha casa e começar a vender os meus pertences. Então não pode entrar. O sorriso de Rebecca finalmente vacilou. Ela olhou para Madeline, claramente não preparada para esta versão dos acontecimentos. Senhora Winthrop, tentou ela novamente, desaparecer assim, fazer a sua família acreditar que a senhora estava falecida. Isso é um comportamento preocupante. Sugere que pode haver alguns problemas cognitivos que... Pare aí mesmo. A minha voz era de aço. Estou perfeitamente lúcida, como meu advogado terá o prazer de atestar. Na verdade,
acabamos de atualizar o meu testamento e o planeamento sucessório esta manhã. O rosto de Madeline ficou pálido. Mudou o seu testamento? Sem discutir comigo? Por que haveria de discutir consigo? Não é a minha advogada. Dei um sorriso tênue. Além disso, deixou as suas expectativas bem claras. Mal posso esperar para renovar aquela velha tumba quando for finalmente minha. Não foi isso que disse. Rebecca parecia cada vez mais desconfortável. Talvez devesse voltar outra vez. Não se dê ao trabalho, disse-lhe. E Madeline, se está preocupada com meu estado cognitivo, sinta-se à vontade para fazer um requerimento ao tribunal. Acolho a avaliação. Na verdade, já marquei uma com o Dr. Levinson para a próxima semana, apenas para garantir que há uma avaliação independente registrada. Os olhos de Madeline estreitaram-se. Tem estado a planear isto? Não, querida. Tenho estado a responder aos seus planos. Comecei a fechar a porta. Agora, se me dá licença, tenho rosas para podar. Rebecca pousou a mão na porta. Senhora Winthrop, isolar-se não é saudável. Conflitos familiares podem ser resolvidos com comunicação e apoio adequados. Olhei para a mão dela até que ela retirou. Senhora Winters, aprecio que esteja a tentar fazer o seu trabalho, mas foi mal informada sobre a situação. Não se trata de uma idosa confusa que se perdeu. Trata-se de uma mãe que descobriu que a sua filha é um abutre a pairar por cima, a tirar-lhe as medidas para o caixão. Mãe. Madeleine Ofgau. Se quer ajudar, continuei, ignorando o desabafo da minha filha, talvez devesse avaliar por que uma filha planearia renovações na casa da sua mãe viva. Ou porque ela se mudaria uma semana após o desaparecimento da mãe. Ou porque venderia bens de família enquanto bebia champanhe. Rebecca olhou para Madeline, com perguntas nos olhos. Ela está a exagerar, disse Madeline rapidamente. Estávamos em choque. Tomamos algumas decisões apressadas por causa do luto. Luto. Repeti a palavra como se fosse estrangeira. Diga-me, usou os meus brincos de diamantes no meu funeral, ou estava a guardá-los para uma ocasião especial? Madeline ficou escarlate. Rebecca deu um passo atrás, percebendo claramente que tinha entrado numa situação muito mais complexa do que lhe tinha sido dito. Acho que devo ir-me embora, murmurou ela, recuando em direção ao carro. Rebecca, espere, chamou Madeline, mas a assistente social já estava a entrar no lugar do condutor. Deixada sozinha na minha varanda, a minha filha virou-se para mim, o rosto uma tempestade de emoções, embaraço, raiva, cálculo. Por que está a fazer isto? Exigiu ela. Por que está a tentar humilhar-me? Não estou a fazer nada, Madeline. Simplesmente não estou mais a fingir. Encarei a ferment. Passei décadas a dar desculpas para sua frieza, a sua distância, o seu desprezo mal disfarçado. Disse a mim mesma que era apenas a sua geração, ou a sua carreira agitada, ou a influência de Philip. Mas agora vejo a verdade. Tem estado à espera que eu morra. Isso não é verdade. Mas o protesto dela carecia de convicção. É verdade. E agora todos saberão que é verdade. Gesticulei para a rua, onde os vizinhos fingiam não observar o nosso confronto. Os seus convidados da festa. A sua amiga assistente social. Em breve, a cidade inteira. O medo cintilou no rosto dela. Não faria isso. Não teria de fazer. As notícias espalham-se, Madeline. Especialmente notícias escandalosas sobre uma filha que celebra a morte da mãe com demasiado entusiasmo. Ela aproximou-se, a voz baixando para um sussurro áspero. É isso que isto é? Chantage. Vai arruinar a minha reputação a menos que eu faça o quê? Implore perdão? Faça o papel de filha obediente. Isto não é chantagem, disse eu calmamente. Isto são consequências. Pela primeira vez na sua vida adulta, está a enfrentar as consequências das suas ações. A sua máscara deslizou então, revelando a estranha fria por baixo. Não faz ideia do que eu passei. O que Philip e eu suportamos. Enquanto a senhora esteve confortável neste mausoléu, nós estivemos afogados em dívidas, em fracassos, em desilusões. E isso é culpa minha. Levantei uma sobrancelha. Paguei a sua educação. Apoiei as suas escolhas de carreira. Acolhi o seu marido. Que mais devia ter sacrificado? A sua casa, disparou ela, a verdade finalmente a emergir.
Esta casa enorme e valiosa ficar vazia enquanto mal conseguimos pagar o nosso apartamento T1. Sabe o que esta propriedade vale agora? Mais de 1 milhão de euros. Podíamos tê-la vendido, dividido o dinheiro. A senhora podia ter tido um bom apartamento num lar de idosos. Podíamos ter pago as nossas dívidas, recomeçado. Mas não, a senhora agarra-se a este lugar como se fosse a sua identidade. Absorvi as suas palavras como golpes físicos. É a minha identidade. O trabalho da minha vida. O lar que fiz para si. Um lar que eu nunca pedi. Um fardo de obrigação que eu nunca quis. A voz dela elevou-se, sem se importar com quem pudesse ouvir. Todos os natais, todos os aniversários, a senhora lembra-me dos seus sacrifícios. Do quanto trabalhou. Do quanto desistiu. Alguma vez perguntou se era isso que eu queria? Se eu queria ser o repositório de todos os seus sonhos por cumprir? Recuei, ferida. É assim que vê? O meu amor como um fardo? O seu amor vem com condições. Com expectativas que nunca consigo cumprir. Ela estava a chorar agora, lágrimas de raiva mancharam a maquilhagem. E agora está a punir-me por não ser grata o suficiente. Por não adorar no altar do seu martírio. Por um momento, apenas um momento, a dúvida insinuou-se. Teria eu sufocado-a com expectativas? Teriam os meus sacrifícios se tornado correntes ao pescoço dela? Depois lembrei-me dela experimentar as minhas joias enquanto eu era dada como morta. Lembrei-me do riso dela enquanto planeava desmantelar a minha casa. Não, não se tratava das minhas expectativas. Tratava-se da ganância dela, do seu direito autoproclamado. Vai para casa, Madeline, disse eu, subitamente cansada. Não temos mais nada para nos dizer hoje. Isto não acabou, avisou ela, limpando as lágrimas. Já me fizeste de parva uma vez. Não voltará a acontecer. Enquanto ela se dirigia ao carro da amiga, chamei-a Madeline. Ela virou-se. Mudei as fechaduras. Não te des ao trabalho de usar a tua chave. Naquela noite, a Vivian veio cá a casa com uma garrafa de vinho e um ouvido atento. Contei-lhe tudo, o confronto, a assistente social, as acusações da Madeline. Ela culpa-me, disse eu, a olhar para o meu copo de vinho. Diz que o meu amor era condicional, os meus sacrifícios um fardo. A Vivian bufou. Reescrita conveniente da história. Aquela rapariga nunca quis nada porque tu trabalhaste que nem uma moura. Talvez seja esse o problema. Talvez eu tenha dado demasiado. Disparate. A Vivian encheu o meu copo. Muitos filhos têm pais sacrificados sem se transformarem em abutres. Isto não é sobre o que tu fizeste, Eli. É sobre quem ela é. Eu não estava totalmente convencida, mas o vinho e a amizade ajudaram a suavizar as arestas do dia. O que vais fazer agora? Perguntou a Vivian enquanto se preparava para ir embora. Viver a minha vida, disse eu simplesmente. Sem ilusões. Durante a semana seguinte, foi exatamente isso que fiz. Cuidei do meu jardim, fui ao meu grupo da igreja, almocei com velhos amigos. Mudei o meu número de telefone para parar as constantes chamadas e mensagens da Madeline. Mantive os meus compromissos com o Dr. Levinson, que me considerou perfeitamente sã a nível cognitivo e documentou para os meus registros. A vida parecia quase normal de novo, ferida, mas a cicatrizar. Então o Julian ligou. Eleanor, a voz dele era grave. Há algo que a senhora precisa de saber. A Madeline apresentou uma petição no tribunal. A minha mão apertou o telefone. Que tipo de petição? Para curatela. Ela está a alegar que a senhora é mentalmente incapaz e um perigo para si mesma. Está a solicitar uma curatela temporária de emergência sobre a sua pessoa e bens. O quarto parecia inclinar-se. Ela está a tentar que eu seja declarada incapaz? Bacedo Mque. O incidente no Algarve, principalmente. Ela está a apresentá-lo como um surto psicótico ou um episódio de demência. Tem declarações de duas amigas dela a alegar que notaram um declínio cognitivo na senhora durante o último ano. Isso é absurdo. Tive uma avaliação cognitiva completa do Dr. Levinson na semana passada. Eu sei, e vamos apresentar isso. Mas Eleanor, ele hesitou. Ela listou o tio do Philip como testemunha pericial, o Dr. Harrison Tofsen. O meu sangue gelou. O Dr. Tofsen era um psiquiatra geriátrico de renome no Hospital da Luz.
O seu testemunho teria um peso significativo. Ele nunca sequer me conheceu, protestei eu. Aparentemente, ele está disposto a testemunhar com base nos relatórios da assistente social e das amigas da Madeline. É antiético, mas... Mas é família, terminei eu. Está a fazê-lo como um favor. Sim. O Julian parecia cansado. A audiência está marcada para a próxima sexta-feira. Temos uma semana para preparar a nossa defesa. Depois de desligarmos, fiquei sentada imóvel na minha cozinha, a dimensão da ameaça assentar. Isto já não era apenas sobre herança. Era sobre a minha liberdade, a minha autonomia, a minha dignidade. A Madeline não estava apenas atrás da minha casa agora, ela queria o controle da minha vida. No dia seguinte, o Julian chegou com mais documentos, mais estratégia. Analisamos precedentes legais, preparamos declarações, reunimos testemunhas que pudessem atestar a minha acuidade mental. Quais são as nossas hipóteses? Perguntei-lhe sem rodeios. O Julian tirou os óculos, apertando a ponte do nariz. Normalmente, diria que excelentes. A senhora é claramente competente, e a avaliação do seu médico confirma-o. Mas com o Dr. Tofsen envolvido. Ele abanou a cabeça. O juiz Armon tende a deferir para os especialistas médicos, especialmente aqueles com a reputação do Tofsen. Então eu poderia perder. As palavras pareciam impossíveis. Eu poderia perder a minha casa, a minha independência, tudo. É uma possibilidade para a qual temos de nos preparar. Os olhos do Julian eram bondosos, mas realistas. Se isso acontecer, vamos recorrer imediatamente, mas entretanto, a Madeline controlaria minha vida. O pensamento era insuportável. Ela podia meter-me num lar, vender a minha casa, decidir como gasto meu dinheiro, para onde vou, o que faço. Sim. Sem rodeios. Era por isso que eu valorizava o Julian. Então precisamos de mais, disse eu, um plano desesperado a formar-se. Mais do que apenas o testemunho do meu médico e testemunhas de abonação. O que é que está a pensar? Provas. Encontrei os olhos dele. Provas do que ela fez enquanto eu estava fora. Provas das suas verdadeiras intenções. O Julian franziu a testa. Que tipo de provas? A festa. Os planos de renovação. Ela experimentar as minhas joias. Tem de haver algo, mensagens de texto, e-mails, publicações nas redes sociais. As pessoas falam, Julian. Elas documentam. Especialmente quando pensam que se estão a safar de algo. O entendimento surgiu nos olhos dele. A senhora quer que eu investigue a sua filha. Eu quero que me salve a liberdade. A minha voz não vacilou. Custe o que custar. Ele acenou lentamente. Conheco detetive privado. Discreto, minucioso. Se houver algo para encontrar, ele vai encontrar. Nos 5 dias seguintes, vivi num limbo. O investigador do Julian trabalhou incansavelmente, a escavar nas redes sociais, a entrevistar convidados da festa, a seguir pistas documentais. Mal dormi, sobressaltando-me com cada chamada telefônica, cada batida à porta. No 6º dia, o Julian chegou à minha casa com ar de quem também não tinha dormido, mas havia um brilho nos seus olhos. Encontramos algo, disse ele sem rodeios, colocando seu portátil na minha mesa de jantar. Várias coisas, na verdade. Ele abriu o computador e virou-o para mim. No ecrã estava uma conta privada de Instagram, não a pública da Madeline, mas uma conta secundária que ela usava com amigos próximos. A colega de quarto dela na faculdade deu-nos acesso, explicou o Julian. Ela esteve na festa, sentiu-se desconfortável com tudo, especialmente depois de a senhora ter aparecido viva. Quando nosso investigador a abordou, ela estava ansiosa por ajudar. Percorre as publicações, cada uma delas uma facada no coração. Fotos da Madeline no meu quarto, a posar com as minhas joias. Asterisco a experimentar a minha herança, asterisco dizia a legenda. Uma fotografia do Philip a medir as paredes da minha sala. Asterisco a planear a Renovacao. Adeus, papel de parede deprimente. Asterisco um asterisco selfie asterisco deles a beber champanhe na minha cozinha. Asterisco festa de planeamento da herança hoje à noite. Sai o velho, entra o novo. Asterisk. Mas o pior era uma publicação de há 3 meses, muito antes do meu desaparecimento.
Uma foto do exterior da minha casa com a legenda, asterisco a contar os dias até isto ser nosso. A saúde da mãe não está ótima. Luz ao fundo do túnel. Asterisk. Luz ao fundo do túnel. A minha saúde debilitada era uma luz ao fundo do túnel. Há mais, disse o Julian calmamente, puxando uma pasta. E-mails entre a Madeline e um agente imobiliário de há 4 meses, a discutir potenciais preços de venda para sua casa. Mensagens de texto com Philip sobre como a convencer a mudar-se para uma residência assistida. E isto. Ele entregou-me um documento impresso. Era um pedido de empréstimo, datado de há 6 meses. A Madeline e o Philip tinham tentado obter um empréstimo ponte contra sua futura herança da minha casa. Tinham sido rejeitados devido à natureza especulativa da garantia. Estão afogados em dívidas, explicou Julian. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, uma segunda hipoteca no seu apartamento. Eles precisavam da sua casa, Eleanor. Não num futuro vago, eles precisavam dela agora. Pousei os papéis, as mãos a tremer. Isto será suficiente? Para a audiência? O sorriso do Julian era sombrio, mas satisfeito. Mais do que suficiente. O juiz Harmon pode respeitar o Dr. Tofsen, mas ele despreza a exploração de idosos. Quando vir isto, vir que a petição de curatela deles veio logo depois de a senhora ter mudado seu testamento, ele vai arquivar o caso deles. Um alívio inundou-me, seguido rapidamente por uma tristeza mais profunda. Estes papéis confirmavam o que eu já sabia, mas vê-lo exposto tão explicitamente, a natureza calculada dos seus planos, a frieza com que discutiram o meu declínio, a avidez com que anteciparam a minha morte, era devastador na sua finalidade. A minha filha não me tinha apenas desiludido. Ela tinha ativamente desejado a minha morte. O que acontece depois da audiência? Perguntei suavemente. Quando o juiz arquivar a petição deles. O Julian fechou o portátil. Isso fica a seu critério, Eleanor. Poderíamos pedir uma ordem de restrição. Poderíamos apresentar queixa por tentativa de fraude. Ou poderíamos usar isto como alavanca, terminei eu, para garantir que a Madeline nunca mais tenta algo assim. Ele acenou. Precisamente. A manhã da audiência amanheceu brilhante e clara. Vesti-me cuidadosamente com um fato azul marinho conservador, brincos de pérolas, sapatos de salto baixo. A imagem de uma mulher idosa, competente e composta. O Julian foi buscar-me às 9. Pronta? Perguntou ele enquanto eu me sentava no banco do passageiro do seu Cadillac. Tão pronta quanto alguma vez estarei. Agarrei a minha mala, que continha cópias de todas as nossas provas. Eles já viram alguma coisa disto? Não. O sorriso do Julian era forçado. Acredito no elemento surpresa. O tribunal estava movimentado, pessoas a fluir para dentro e para fora das suas imponentes portas como formigas. Encontramos o nosso tribunal designado e esperamos num banco de madeira lá fora. Às 9h45, avistei-os, a Madeline e o Philip, acompanhados por um homem mais velho de aspecto distinto que só podia ser o Dr. Tofsen. Eram seguidos pela Rebecca Winters e por 2 mulheres que reconheci da festa. A Madeline viu-me e paralisou. Encontrei o olhar dela calmamente, sem revelar nada. Ela desviou o olhar primeiro, sussurrando algo ao Philip, que franziu a testa na minha direção. Às 10 em ponto, o oficial de justiça chamou o nosso caso. Entramos no tribunal, ocupando os nossos lugares em mesas opostas. O juiz Harmon, um homem de rosto severo com espesso cabelo branco, estudou os documentos à sua frente. Isto é uma petição de curatela temporária de emergência, afirmou ele, olhando por cima dos seus óculos de leitura. A peticionária alega que a respondente está a sofrer de declínio cognitivo e representa um perigo para si mesma. Está correto, advogada. A advogada da Madeline, uma mulher de aspecto perspicaz num fato caro, levantou-se. Sim, excelência. Temos provas de que a senhora Winthrop vivenciou recentemente um episódio grave em que desapareceu por quase um mês, permitindo que a sua família acreditasse que estava falecida. Este comportamento imprudente demonstra um julgamento e capacidade de decisão comprometidos. O juiz Harmon virou-se para o Julian. E a posição da respondente? O Julian levantou-se, a imagem da autoridade calma. Excelência, negamos categoricamente estas alegações. A senhora Winthrop está em plena posse das suas faculdades mentais, conforme verificado por uma avaliação cognitiva completa realizada pelo Dr. James Levinson na semana passada.
Além disso, ele fez uma pausa, temos provas irrefutáveis de que esta petição foi apresentada de má fé, como uma medida retaliatória depois de a senhora Winthrop ter alterado seu testamento. A Madeline mexeu-se desconfortavelmente no seu lugar. O Philip olhava para a mesa. O juiz acenou. Ouviremos primeiro as provas da peticionária, depois as da respondente. O que se seguiu foi um assassinato de caráter disfarçado de preocupação. A advogada da Madeline apresentou-a como uma filha amorosa preocupada com o comportamento errático da sua mãe. O Dr. Tofsen testemunhou que, com base nos relatórios que tinha revisto, eu mostrava sinais clássicos de demência precoce com características paranoicas. A Rebecca Winters descreveu meu comportamento hostil e confuso quando me visitou. As amigas da Madeline relataram instâncias em que eu supostamente tinha demonstrado confusão ou respostas emocionais inapropriadas. Durante tudo isso, fiquei sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, expressão neutra. Que falassem. Que mentissem. A verdade estava à espera, nos bastidores. Finalmente, foi a nossa vez. O Julian começou com a avaliação cognitiva exaustiva do Dr. Levinson, realizada poucos dias antes, mostrando que eu estava no percentil 90 para o meu grupo etário em todas as medidas de função cognitiva. Depois ele chamou-me para o banco das testemunhas. Enquanto eu prestava juramento, vi a incerteza cintilar no rosto da Madeline pela primeira vez. Ela não esperava que eu testemunhasse. O Julian conduziu-me através de um relato cuidadoso dos eventos, a minha descoberta dos planos de renovação da Madeline, a minha decisão de desaparecer temporariamente, o que eu tinha testemunhado no meu regresso. E por que razão achou necessário tomar uma medida tão drástica, senhora Winthrop? Perguntou Julian. Olhei diretamente para Madeline enquanto respondia. Porque eu precisava de saber a verdade. Precisava de ver o que a minha filha faria quando pensasse que eu já não estava viva para o testemunhar. E o que é que ela fez? Ela mudou-se para minha casa dentro de uma semana. Começou a vender os meus bens. Convidou amigos para ajudar a decidir quais das minhas coisas manter, quais vender, quais descartar. Experimentou as minhas joias e publicou fotos online. Ela celebrou. A advogada da Madeline levantou-se. Objeção. Estas são alegações sem fundamento. O Julian sorriu ligeiramente. Não sem fundamento, Excelência. Temos provas. Ele prosseguiu, apresentando as publicações do Instagram, os e-mails, as mensagens de texto, o pedido de empréstimo. Com cada nova prova, a atmosfera no tribunal mudava. A expressão do juiz Armon escureceu. O Dr. Tofsen parecia cada vez mais desconfortável. A advogada da Madeline sussurrava freneticamente com seus clientes. Quando Julian terminou, o tribunal estava em silêncio. O juiz Armon revisou o documento final, depois pousou-o com cuidado deliberado. Já vi o suficiente, disse ele, a voz fria. Hetekeo negada. Um alívio inundou-me. O rosto da Madeline perdeu a cor. Mas o juiz não tinha terminado. Além disso, estou profundamente perturbado com o que parece ser uma tentativa de abuso do processo de curatela para ganho financeiro. Este tribunal vê com muito maus olhos tal comportamento. Ele virou-se para Madeline, tirando os óculos. Jovem, não sei que tipo de pessoa planeia lucrar com o declínio mental da sua mãe, real ou imaginado, mas não é alguém a quem se deva conceder autoridade sobre os assuntos dessa mãe. Se alguma coisa, estas diligências demonstraram que a sua mãe tem uma mente e um caráter mais sãos do que a senhora. A Madeline ficou com o rosto escarlate. O Philip olhava para o chão. Caso arquivado. O juiz Armon bateu com o martelo. Senhora Winthrop, está livre para ir. Fora do tribunal, o Julian apertou meu ombro. Parabéns, Eleanor. Acabou. Mas não tinha acabado. Não realmente. Enquanto caminhávamos para a saída, ouvi a Madeline chamar o meu nome. Virei-me para ver apressar-se atrás de nós, sozinha, o Philip em lado nenhum. Mãe, disse ela, a voz baixa e intensa. Isto não é o que pensa. Não é. Continuei a andar. Ela agarrou meu braço, forçando-me a parar. Humilha-me. Destruiu a minha reputação. Fez-me parecer um monstro diante de um juiz. Fizeste isso a ti mesma, Madeline. Os dedos dela apertaram o meu braço. Pensas que ganaste? Isto foi apenas a primeira ronda. Olhei para a mão dela até que me soltou. Não haverá uma segunda ronda. Ah, haverá.
A voz dela baixou para um sussurro, os olhos a cintilar com algo perigoso. Pensas que aquelas publicacoes no Instagram foram más? Não fazes ideia do que sou capaz. Tiraste-me tudo, a minha herança, a minha dignidade, a minha posição na comunidade. As pessoas já estão a sussurrar, já estão a julgar. Novamente, disse eu calmamente, as tuas ações, não as minhas. Não importa, sibilou ela. O que importa é que vais pagar por isto, de uma forma ou de outra. O Julia interpôs-se entre nós. Isso soa notavelmente a uma ameaça, senhora Tofsen. Talvez queira reformular enquanto estou aqui como testemunha. A mandíbula da Madeline apertou-se. Apenas uma promessa, senhor Roberts. Apenas uma promessa. Ela olhou por cima dele para mim. Durma bem, mãe. Sei que eu vou. Enquanto ela se afastava, o Julian virou-se para mim, a preocupação gravada no seu rosto. Eleanor, talvez devêssemos considerar aquela ordem de restrição afinal. Observei as costas da minha filha afastar-se, um calafrio a assentar nos meus ossos. Não, disse eu suavemente. Não acho que isto tenha acabado ainda. E quero ver o que ela faz a seguir. Porque nos olhos dela, eu tinha visto algo que reconhecia, a mesma determinação fria que me tinha mantido a trabalhar em turnos duplos durante décadas, o mesmo foco implacável que me tinha ajudado a proteger a minha filha da pobreza e da necessidade. Mas na Madeline, essa determinação não era direcionada para sobrevivência ou proteção. Era direcionada para a destruição. A minha destruição. E de alguma forma, eu sabia que o pior ainda estava para vir. As 3 semanas seguintes foram enganosamente calmas. Demasiado calmas. Eu esperava pela retaliação da Madeline, sobressaltava-me com sons inesperados, espreitava pelas cortinas para carros desconhecidos, filtrava cada chamada. Mas nada aconteceu. Sem e-mails desagradáveis. Sem avisos legais. Sem chamadas telefônicas à meia-noite. Nada. Talvez ela tenha desistido, sugeriu a Vivian enquanto tomávamos café na minha cozinha. Talvez o juiz a tenha assustado e ela tenha endireitado. Abeanei a cabeça, mexendo outra colher de açúcar na minha chávena. Tu não viste os olhos dela, Vivi. Isto não acabou. Ela está a planear algo. Então que planeie, disse a Vivian, prática como sempre. Já mudaste o teu testamento. Tens a ordem de restrição pronta para ser apresentada se necessário. Ela não te pode tocar legalmente agora. Não são as vias legais que me preocupam. Olhei pela janela para o meu roseiral, as primeiras flores de verão a começar a abrir. São as outras. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas sem sinal da Madeline, comecei a relaxar um pouco. Talvez a Vivian tivesse razão. Talvez a humilhação pública da audiência em tribunal tivesse sido suficiente para fazer a minha filha recuar e reconsiderar. Voltei às minhas rotinas. Clube de jardinagem às terças-feiras, bride asterisco com as senhoras às quintas-feiras, igreja aos domingos. Até comecei a fazer voluntariado no programa de literacia da biblioteca, ajudando adultos a aprender a ler. A vida começou a parecer quase normal de novo, embora mais solitária. O buraco onde a minha filha deveria ter estado doía constantemente, mas eu estava a aprender a viver com isso. Então chegou a carta. Chegou numa terça-feira de manhã, sem remetente, apenas o meu nome e morada numa caligrafia desconhecida. Lá dentro estava uma única folha de papel com uma mensagem dactilografada. Eleanor. Asterisco, a senhora não me conhece, mas eu conheço a sua filha e o seu genro. Eu trabalhava, na Harrington Financial com a Madeline. Ontem ouvi algo que me perturbou o suficiente para escrever esta carta asterisco. A Madeline e o Philip estavam na sala de convívio com o Kevin Harrington, o filho do proprietário. Eles não sabiam que eu estava na sala de fotocópias ao lado. Estavam a discutir a senhora e a sua casa. O Philip disse algo sobre obter o que é nosso de uma forma ou de outra. A Madeline riu e disse, o fogo tem uma forma de resolver problemas. Asterisco, Kevin disse-lhes que estavam loucos. A Madeline disse, acidentes acontecem o tempo todo a pessoas idosas que vivem sozinhas. Asterisco, não sei se estavam a falar a sério ou apenas a desabafar, mas assustou-me o suficiente para lhe escrever. Tenha cuidado, asterisco. Colega preocupado, As minhas mãos tremeram enquanto li a carta uma segunda vez, depois uma terceira. Fogo. Acidentes.
As palavras gravaram-se no meu cérebro. Liguei ao Julian imediatamente. Pode não ser nada, disse ele depois de eu lhe ter lido a carta ao telefone. Desabafar frustracao, humor negro. Ou pode ser alguém a tentar causar problemas entre a senhora e a Madeline. Ou pode ser exatamente o que parece, rebati eu. Uma ameaça. O Julian ficou em silêncio por um momento. Vou ligar novamente ao meu amigo investigador. Que ele os vigie, veja o que consegue descobrir. Entretanto, tem detetores de fumo em casa? Claro. Verifique as pilas. E talvez tenha alguém a ficar consigo por uns dias. Liguei a Vivian, que chegou dentro de uma hora, com um saco de viagem na mão e determinação no rosto. Que tentem algo, declarou ela, pousando o saco no meu quarto de hóspedes. Entre as duas, vamos apanhá-los em flagrante. Mas os dias passaram sem incidentes. O investigador do Julian relatou que a Madeline e o Philip se estavam a comportar normalmente. Iam para o trabalho, voltavam para casa, jantar fora ocasionalmente. Nada de suspeito. Poderá a carta ser uma farsa, sugeriu a Vivian na sua quarta noite no meu quarto de hóspedes. Talvez, concedi eu. Mas quem beneficiaria de tal coisa? A resposta chegou no dia seguinte. Uma figura emergiu, alta, masculina, movendo-se com propósito. Estiquei a mão ao telemóvel, pronta a ligar para o 112, quando outro carro virou para a rua, um carro patrulha da polícia. O Frank, a fazer a sua ronda prometida. A figura do outro lado da rua entrou rapidamente no sedã e arrancou. Desabei de alívio, enviando um agradecimento silencioso a Vivian e ao seu sobrinho. Mas o incidente apenas confirmou o que eu já sabia. Estavam a observar, à espera, a planear. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes no meu jardim da frente. Espreitando pela janela do quarto, vi uma pequena multidão reunida no passeio, pelo menos uma dezena de pessoas a segurar cartazes. Salvem a casa Winthrop. Parem a construção. Preservem a nossa zona histórica. Desci apressadamente e saí para Alpendre, onde a Vivian já tentava explicar a situação aos manifestantes. Não há construção nenhuma, chamei, atraindo a atenção deles. A minha casa não está à venda. Os rumores que ouviram são falsos. Uma mulher de meia-idade avançou. Mas os cartazes, os avisos, o e-mail da Associação de Moradores. Tudo fraudulento, expliquei. Alguém está deliberadamente a espalhar desinformação. Vivo nesta casa há 42 anos e não tenho qualquer intenção de a vender. Murmúrios espalharam-se pelo grupo. Alguns pareciam aliviados, outros céticos. Então, por que é que há um anúncio online? Alguém perguntou. Com fotos do interior e tudo? O quê? Esta era novidade para mim. Um jovem levantou o telemóvel, mostrando-me um anúncio imobiliário profissional da minha casa. Completo com fotos que nunca tinha autorizado, uma visita virtual que nunca tinha permitido, e uma descrição da minha histórica moradia, carinhosamente mantida, relutantemente oferecida para venda enquanto a proprietária transita para um lar de idosos. Quase lhe tirei o telemóvel da mão, percorrendo imagens dos meus espaços privados, o meu quarto, a minha casa de banho, o meu escritório. Fotos que só podiam ter sido tiradas quando a Madeline vivia na minha casa, pensando que eu estava morta. No fundo do anúncio, Vanessa Palmer, agente exclusiva. Propostas aceites até sexta-feira. Sexta-feira. Daqui a 3 dias. Isto é fraude, disse a multidão, com a voz a tremer de fúria. Não estou a vender a minha casa. Não estou a mudar-me para um lar de idosos. Alguém está a tentar forçar-me a sair através de pressão pública e engano. Os manifestantes olharam uns para os outros em confusão. Aquela não era a batalha de construção direta que esperavam. Mas se não está a vender, perguntou a mulher, por que é que alguém criaria um anúncio falso? Respirei fundo. Porque a minha filha quer a minha casa e está disposta a recorrer a táticas cada vez mais desesperadas para conseguir. Sussurros chocados espalharam-se pelo grupo. Drama familiar era ainda mais apelativo do que a preservação histórica. O que podemos fazer para ajudar? Perguntou um senhor idoso que eu reconheci da igreja. A sua pergunta apanhou-me desprevenida. Estava tão focada em lutar contra Madeline e o Philip que não tinha considerado a possibilidade de aliados para além do Julian e da Vivian. Espalhem a verdade, disse depois de um momento. Digam a toda a gente que conhecem que o anúncio é fraudulento, os cartazes de venda são falsos, os rumores de construção são mentiras.
Hesitei, depois acrescentei: fiquem de olho neste sítio. Reportem qualquer atividade suspeita. A improvisada vigilância de bairro dispersou, promessas de apoio a pairar de volta para mim enquanto partiam. Pela primeira vez em semanas, senti um brilho de esperança. Não estava sozinha nesta luta. Lá dentro, a Vivian já estava ao telefone com Julia, descrevendo fraudulento anúncio online. Fiz café e tentei acalmar os nervos, mas a violação de ver os meus espaços privados expostos online para estranhos fazia as minhas mãos tremerem. Como é que tínhamos chegado a isto? A minha própria filha, tão desesperada pela minha casa que recorreria a uma fraude elaborada, humilhação pública e o que cada vez mais parecia perseguição? A resposta chegou naquela tarde, sob a forma de outra visita inesperada. Estava no jardim outra vez, encontrando consolo no simples ato de cuidar das minhas rosas, quando um carro preto elegante entrou na minha entrada. Uma mulher emergiu, loira, elegante, exalando a confiança polida de alguém habituado a conseguir o que quer. Vanessa Palmer. Endireitei-me, com as tesouras de poda ainda na mão, enquanto ela se aproximava pelo relvado. Senhora Winthrop, chamou, a voz agradavelmente profissional. Esperava que pudéssemos trocar umas palavras. Sobre o anúncio fraudulento da minha casa, perguntei friamente. Ou sobre as vendas falsas que orquestrou para fazer subir os valores dos imóveis nesta zona? O sorriso dela não vacilou. Sobre encontrar uma solução que funcione para todos os envolvidos. A única solução é que retire a minha casa dos seus anúncios, emita uma retração pública e reze para que eu decida não apresentar queixa judicial por fraude e invasão de privacidade. Ela riu levemente, como se eu tivesse feito uma piada encantadora. Compreendo a sua frustração. A sério. Mas acho que está a perder a perspectiva geral. Illumine-me. Não a convidei a sentar-se, não ofereci chá nem outras gentilezas. Deixei-a de pé ao sol quente enquanto ela proferia ameaça ou suborno que vier apresentar. A sua filha e o seu genro estão com sérios problemas financeiros, disse, o tom a mudar para algo mais sério. Estenderam-se demais, fizeram alguns maus investimentos, acumularam uma dívida considerável. Os problemas financeiros deles não são da minha conta, respondi, embora uma pontada maternal contradissesse as minhas palavras. Talvez não, concedeu. Mas o desespero deles deveria ser. Pessoas na sua posição, educadas, acostumadas a um certo estilo de vida, a enfrentar a ruína financeira, não desistem e aceitam a derrota. Tornam-se criativas. É isso que chama fraude. Creativity. Ela encolheu os ombros elegantemente. Eu chamo-lhe sobrevivência. E eles estão apenas a começar, senhora Winthrop. O anúncio, os cartazes, as violações do código, estes são os primeiros movimentos. Um calafrio percorreu-me apesar do calor do verão. Está a ameaçar-me, senhora Palmer? De forma alguma. Estou a oferecer-lhe uma oportunidade de acabar com isto de forma limpa. Ela meteu a mão na sua mala de marca e retirou um documento. Uma proposta de compra. Valor justo de mercado pela sua casa, pago em dinheiro, escritura em 30 dias. Fica com quase 2 milhões de euros. O suficiente para comprar um apartamento adorável, viajar, desfrutar da sua reforma sem preocupações. Olhei para o documento, sem o pegar. E se eu recusar? O sorriso dela regressou, mais frio agora. Então a pressão continua. Mais violação reportada. Mais compradores a chegar à sua porta. Mais vizinhos preocupados com a construção. Mais rumores sobre a sua capacidade mental. Torna-se uma guerra de atrito, senhora Winthrop. E com todo respeito, tem 82 anos. Quer mesmo passar os seus anos restantes a lutar? Tenho 71, corrige friamente. E aparentemente com melhor saúde do que a que estimou ao planear o quão depressa eu morreria e deixaria minha casa à minha filha. Algo cintilou nos olhos dela, surpresa, talvez, por eu ter ligado os pontos. A minha oferta é válida por 24 horas, disse ela, colocando o documento na minha mesa de jardim. Depois disso, continuaremos pelo caminho atual. Devo avisá-la, a próxima fase será consideravelmente menos agradável. Enquanto ela se virava para sair, chamei-a, Senhora Palmer. Ela parou, olhando para trás expectante. Quando isto acabar, disse calmamente, eu serei a dona da sua licença de mediação imobiliária. Serei a dona da sua reputação. Serei a dona do seu futuro neste negócio. Essa é a minha contraproposta.
A sua fachada de confiança quebrou-se, apenas por um momento, antes que ela recuperasse com um sorriso forçado. 24 horas, Senhora Winthrop. Escolha sabiamente. Enquanto o carro dela arrancava, peguei na proposta de compra com as mãos a tremer, não de medo, mas de raiva. 2 milhões de euros. O preço que tinham estabelecido para minha dignidade, a minha casa, o meu direito de viver os meus anos em paz. Rasguei-o ao meio, depois em quartos, depois em oitavos, deixando os pedaços espalharem-se pelo meu jardim. Mas enquanto o sol começava a pôr-se, lançando longas sombras sobre as minhas amadas rosas, uma fria certeza instalou-se no meu peito. Vanessa Palmer não estava a fazer bluff. O pior estava ainda para vir. E de alguma forma, eu sabia que não teria de esperar muito para descobrir exatamente o que consideravelmente menos agradável significava. Naquela noite, mal dormi. O aviso de Vanessa Palmer ecoava na minha mente. A próxima fase será consideravelmente menos agradável. O que poderia ser menos agradável do que ter estranhos a aparecer à minha porta, anúncios falsos da minha casa online e queixas fraudulentas de violações do código contra minha propriedade? A resposta chegou às 3 da manhã. Um som que me arrancou de um sono agitado, vidro a partir-se no andar de baixo. Sentei-me de repente na cama, o coração a martelar nas minhas costelas. Outro estrondo. Alguém estava na minha casa. O meu primeiro instinto foi chamar a polícia, mas o meu telemóvel estava a carregar cá embaixo, na cozinha. O telefone fixo ao lado da minha cama tinha sido desligado semanas antes, uma medida de corte de custos de que agora me arrependia amargamente. Deslizei para fora da cama, as mãos a tremer enquanto pegava no pesado candeeiro de latão da minha mesa de cabeceira. O peso era reconfortante enquanto me esgueirava até a porta do meu quarto e a abria devagar. Vozes subiam de baixo, abafadas, urgentes. Pelo menos 2 pessoas. Despacha-te, sussurrou um homem. Agarra só o que parece valioso. Verifica o escritório, respondeu outra voz. Velhas ricas têm sempre dinheiro guardado. Assaltantes. Não a Madeline ou o Philip diretamente, mas o momento era demasiado conveniente para ser coincidência. Outra forma de pressão, fazer-me sentir insegura na minha própria casa. Devia ter ficado onde estava, à espera que levassem o que queriam e fossem embora. Essa teria sido a coisa sensata a fazer. Mas 7 décadas de vida ensinaram-me que as escolhas sensatas raramente trazem satisfação. Em vez disso, movi-me até a porta da Vivian, do outro lado do corredor, e bati suavemente. Os olhos dela já estavam abertos quando espreitei. Há alguém lá embaixo, sussurrei. Acho que entraram pela marquise. A Vivian sentou-se, esticando a mão ao roupão. Chamaste a polícia? Neguei com a cabeça. O meu telemóvel está na cozinha. O meu está sem bateria. Ela fez uma careta, depois meteu a mão na sua mala de viagem e tirou um pequeno recipiente. Spray pimenta. O Frank deu-mo há anos. Levantei uma sobrancelha. Estás a sugerir que confrontemos assaltantes? Estou a sugerir que nos protejamos até que a ajuda chegue. Ela apontou para o telefone antigo decorativo na sua mesa de cabeceira, o gêmeo do que estava no meu quarto. Aquele ainda está ligado. Estive a fazer chamadas enquanto estavas no jardim ontem. Eu ligo para o 112, tu vais acordar os vizinhos. Acordar os vizinhos? Como? Ela gesticulou para a janela. O Silva, do outro lado da rua. O quarto deles dá para o teu. Sinais de lanterna. O senhor Silva tem o sono leve. A Anjali disse-me que ele acorda se uma traça pousar na rede da janela deles. Era um plano desesperado, mas melhor do que acovardar-nos nos nossos quartos à espera que os intrusos nos encontrassem. Assenti e movi-me para a janela enquanto a Vivian ligava para a polícia. Mais estrondos lá de baixo. O som do armário de louça da minha avó ser esvaziado para o chão. A raiva superou temporariamente o medo. Agarrei na lanterna da Vivian e comecei a fazer sinais para a janela do Silva. 3 flashes curtos, 3 longos, 3 curtos. O velho SOS. Repeti, uma e outra vez, rezando para que o senhor Silva fosse de facto o dorminhoco leve que a sua esposa afirmava. A 5ª repetição, uma luz piscou de volta. Depois a luz do quarto deles acendeu-se. Gesticulei freneticamente, apontando para baixo, imitando uma chamada telefônica. A silhueta do senhor Silva apareceu à janela, assentindo vigorosamente. A polícia está a caminho, sussurrou a Vivian, juntando-se à minha janela. A 6 minutos de distância.
6 minutos. Uma eternidade quando estranhos estavam a saquear a tua casa. Outro estrondo no andar de baixo, seguido por um triunfante. Encontramos. No congelador, tal como a senhora disse. O meu sangue gelou, tal como a senhora disse. Não eram assaltantes aleatórios. Tinham sido enviados. Dirigidos. Mandados procurar. O som de passos pesados nas escadas fez-nos recuar da janela. A Vivian levantou o spray pimenta, as mãos firmes apesar dos seus 73 anos. Se eles entrarem aqui, disse ela calmamente, vai aos olhos. Depois à virilha. E depois foge como o diabo. Apesar de tudo, quase me ri. A Vivian sempre fora mais aguerrida, mesmo no liceu. Os passos chegaram ao topo das escadas. Um feixe de luz de lanterna varreu por baixo da porta do meu quarto, depois da Vivian. Verifiquem os quartos, ordenou uma voz áspera. Agarrem as joias primeiro. Velhas ricas têm sempre coisas boas. Preparei-me atrás da porta, com o candeeiro levantado. A Vivian posicionou-se ao lado da cama, com o spray pimenta apontado ao nível da porta. O puxador rodou. A porta começou a abrir-se. E então, som abençoado, sirenes ao longe, aumentando de volume a cada segundo. Merda! Sibilou um dos intrusos. Polícia! Como raio é que... O outro começou, mas foi interrompido. A squeeze. Agarra o que tens e foge. Passos fortes desceram a escada novamente. O estrondo da minha porta da frente a ser aberta com força. Depois portas de carro a bater, um motor a ganhar vida. Quando a polícia chegou 2 minutos depois, os assaltantes tinham desaparecido. Mas deixaram muito para trás. Pegadas enlameadas por toda a casa, uma janela partida na marquise e as minhas posses espalhadas como detritos depois de um furacão. O jovem agente que nos recolheu o depoimento era simpático, mas não particularmente otimista. Os assaltos têm vindo a aumentar nesta zona, explicou, a rabiscar notas no seu bloco. Casas mais antigas, residentes mais idosos, são vistos como alvos mais fáceis. Isto não foi aleatório, insisti. Eles sabiam onde procurar. Mencionaram a senhora que lhes disse onde encontrar algo no meu congelador. O agente levantou o olhar, mais interessado agora. Acha que alguém os direcionou especificamente para assaltar a sua casa? Tenho a certeza. Contei-lhes sobre a Madeline, sobre o assédio crescente, sobre a visita de Vanessa Palmer e a ameaça velada. Ele assobiou baixinho. Isso é, uma situação e tanto, senhora. Mas provar uma ligação entre a sua filha e um assalto aleatório seria quase impossível sem provas diretas. Compreendo, disse eu, embora a frustração se revolvesse no meu estômago. Só queria que tivesse o quadro completo. Depois que a polícia partiu, a Vivian e eu inspecionamos os estragos. A minha sala parecia que tinha sido atingida por um tornado. Almofadas rasgadas, gavetas esvaziadas para o chão, molduras partidas. Eles não estavam apenas à procura de objetos de valor, observou a Vivian, pegando numa foto de família rasgada. Isto foi feito para magoar. Para violar. Para me assustar e fazer-me ir embora, concordei, curvando-me para recolher os candelabros de prata da minha mãe, agora molgados e manchados onde tinham sido atirados contra a parede. Vanessa Palmer prometeu que a próxima fase seria consideravelmente menos agradável. Suponho que era isto que ela queria dizer. O rosto da Vivian endureceu. Isto foi além do assédio. Eli, isto é criminoso. Precisamos de ir ao Ministério Público com tudo. Os anúncios falsos, as queixas fraudulentas e agora isto. Sem provas que o liguem a Madeline e ao Philip, eles vão negar tudo. Então vamos arranjar provas, disse a Vivian com tanta determinação que quase acreditei nela. O amanhecer encontrou-nos ainda a limpar, a tentar restaurar alguma aparência de ordem na minha casa violada. A campainha tocou assim que o sol ultrapassou o horizonte. Era o Frank, sobrinho agente da PSP da Vivian, ainda de uniforme depois do seu turno da noite. O seu rosto marcado estava sombrio enquanto examinava os estragos. Ouvi falar do assalto no rádio da polícia, disse ele, aceitando o café que a Vivian lhe meteu nas mãos. Queria ver como estavam vocês, senhoras. Estamos bem, garanti-lhe. Abaladas, mas ilesas. O Frank percorreu a casa, os olhos profissionais a absorver detalhes que os agentes que responderam à chamada poderiam ter perdido. Isto não foi um assalto comum, disse finalmente, regressando à cozinha. Demasiado destrutivo, não houve roubo suficiente.
A sua prata ainda cá está, a sua televisão, até aquele belo relógio antigo. Levaram dinheiro e algumas joias, mas deixaram muitos objetos de valor para trás. Estavam a enviar uma mensagem, disse cansadamente. Oh, Frank, I knew you. Diria que sim. E não gosto nada disso. Ele pousou a chávena de café com decisão. Vou estacionar aqui à frente pelo resto do dia. Vou pedir alguns favores, conseguir um carro patrulha passar por aqui de hora a hora esta noite. Não precisa de fazer isso, protestei, embora um alívio me inundasse com a oferta. Sim, preciso. A sua voz era firme. É família da tia Vivian. O que faz de si família também. Com o carro patrulha do Frank visivelmente estacionado na minha entrada, o dia passou sem mais incidentes. O Julian veio, fotografou os estragos e adicionou o assalto à crescente lista de queixas que estava a compilar para o Ministério Público. Os Silva trouxeram um caril caseiro e a sua feroz solidariedade. Vários vizinhos apareceram, oferecendo ajuda com a limpeza ou simplesmente a sua presença como dissuasor contra outras intrusões. Pela primeira vez desde a traição da Madeline, senti algo como uma comunidade a rodear-me. Não apenas a amizade inabalável da Vivian ou o apoio profissional do Julia, mas um círculo mais amplo de proteção, vizinhos, conhecidos, até estranhos que reconheceram a injustiça e se opuseram a ela. À medida que a noite se aproximava, o cansaço finalmente me alcançou. Não dormia há mais de 36 horas. O meu corpo doía da limpeza, da tensão, do cansaço profundo que se sente ao lutar batalhas que nunca se esperou enfrentar. Vai para a cama, ordenou a Vivian, tirando-me a vassoura das mãos. Eu acabo aqui. Mas, sem discussões. Estás morta de cansaco. Há um carro patrulha lá fora, o novo sistema de alarme está ligado, e eu tenho sono leve. Nada vai acontecer que não consigamos resolver. Demasiado cansada para protestar mais, subi as escadas para o meu quarto. O espaço parecia diferente agora, violado, como o resto da minha casa. Troquei os lençóis antes de me deitar, sentindo a necessidade de reclamar até aquele pequeno território como meu. Apesar da minha exaustão, o sono veio aos soluços. Cada rangido da velha casa acordava-me sobressaltada. Cada carro a passar fazia me esforçar para ouvir se abrandava perto da minha entrada. Mas, eventualmente, a necessidade física superou a ansiedade e adormeci mais profundamente. O telefone a tocar arrastou-me de volta à consciência. Desorientada, tateei o candeeiro de cabeceira, semicerrando os olhos para o relógio, 3h17 da manhã. Quem ligaria a 1h daquelas? Peguei no auscultador antigo. Alô? Mãe. A voz da Madeline, arrastada e frenética. Mãe, tens de me ajudar. O meu coração deu um salto apesar de tudo. Madeline. O que se passa? É o Philip, ela soluçou. Ele está ferido. Há tanto sangue. Eu não queria, tens de vir. Madeline, acalma-te. Onde estás? Em casa. No nosso apartamento. Por favor, mãe, não sabia a quem mais ligar. A voz dela quebrou-se num novo soluço. Ele já não se mexe. Sinais de alarme soaram na minha mente. Depois de semanas de assédio, depois do assalto, depois de tudo, esta chamada meia-noite cheirava a armadilha. E ainda assim, era minha filha. A voz dela continha terror genuíno. Vou chamar uma ambulância, disse cuidadosamente. Não. A palavra foi quase um grito. Sem polícia. Sem ambulância. Só tu. Por favor, mãe. Preciso da minha mãe. Aquelas últimas palavras, preciso da minha mãe, tocaram uma corda tão profunda, tão primária, que o pensamento racional vacilou. Quantas vezes lhe tinha prometido que estaria sempre lá quando ela precisasse de mim? Estou a caminho, disse, já a esticar a mão às minhas roupas. Mantenha a linha aberta. Diz-me exatamente o que aconteceu. Mas a ligação já tinha caído. Vesti-me rapidamente, a mente a correr. Isto podia ser uma armadilha. Provavelmente era uma armadilha. Mas se não fosse, se o Philip estivesse realmente ferido, se a Madeline estivesse realmente em apuros, como poderia eu não ir? Acordei a Vivian, contando-lhe sobre a chamada enquanto juntava minha mala e as chaves do carro. Estás louca, ela exigiu, seguindo-me escada abaixo. Isto é obviamente uma armadilha. Não conseguiram assustar-te para fora de casa com o assalto, então agora estão a tentar atrair-te para longe da casa. Eu sei, admiti, vestindo um casaco leve.
Mas e se não for? E se ela estiver mesmo em apuros? Então ela devia ligar para o 112, não para a mãe de 71 anos. A Vivian bloqueou a porta. Pelo menos deixa-me ligar ao Frank. Que ele te encontre lá. Hesitei, depois assenti. Está bem, mas não vou esperar. Envia-me uma mensagem com a resposta dele. As ruas estavam vazias àquela hora, os meus faróis a rasgar a escuridão enquanto eu conduzia pela cidade até o apartamento da Madeline. Cada instinto gritava perigo, mas eu não conseguia ignorar o apelo maternal, a necessidade de proteger a minha filha, independentemente do que ela tinha feito. Estacionei no lugar de visitante fora do prédio da Madeline e segui para o seu apartamento no 3º andar. O corredor estava estranhamente silencioso, os meus passos abafados pelo alcatifado industrial. À porta dela, parei, a escutar. Nenhum som de aflição. Nenhuma voz. Nada para indicar uma emergência. Boti suavemente. Madeline.